Salve, salve, rapaziada! Vamos lá então. Exemplos de funções do primeiro grau. Eu tenho o seguinte. Dada a função do primeiro grau, tá? Que eu tenho o domínio x, tá? Dentro da minha imagem dos reais. Dada por f de x igual a x mais 1. Determine f de 0. Gente, observe o seguinte. Eu tenho uma função f que depende do x. Olha aqui, é f entre aspas, entre colchetes, né? Entre parênteses, x. Se eu for olhar a alternativa A ou o item A, eu quero f de 0. Então, fazendo uma analogia à função e analogia à pergunta, no lugar do x, observem isso, ó. No lugar do x, que está entre parênteses, eu quero colocar quem? O 0. Isso significa o quê? Isso significa que eu vou ter que colocar 0 onde é x. Então, pega a função. A função é x mais 1. Então, no lugar do x, eu vou colocar 0. Então, ficaria 0 mais 1. Então, isso vale 1. Moral da história, nós sabemos que meu f de 0 é igual a 1. Moral da história. Nós sabemos que o domínio, para quando o domínio for 0, a minha imagem vale 1, tá? Então, segue aqui, ó, domínio 0, eu tenho uma imagem igual a 1. Seria esse o esqueminha do conjunto pelo diagrama de Van Euler, tá? Essa seria minha função f de x. Ele não está pedindo para você desenhar o conjunto domínio, muito menos o conjunto contradomínio. Ele só está pedindo para você encontrar o f de 0. Eu só fiz isso para exemplificar para vocês o que esse resultado significa, tá? Então, da mesma forma, meninos e meninas, quem será meu f de menos 5? No lugar do x, eu vou colocar o menos 5. Então, ficaria menos 5 mais 1. Isso vale menos 4. Moral da história. Para o domínio menos 5, eu tenho uma imagem que vale menos 4. E a pergunta continua. F de 6. Então, no lugar do x, eu vou colocar 6. F de 6 vai dar 7. Para o domínio 6, eu tenho uma imagem 7. No lugar do x, eu vou colocar raiz de 3. Então, seria raiz de 3 mais 1, que não tem como somar, então deixa a raiz de 3. Moral da história. Para a imagem, para o domínio raiz de 3, eu tenho uma imagem raiz de 3 mais 1. Para o domínio meio, eu tenho uma imagem 1,5. Então, se eu fosse colocar todos esses elementos dentro de um diagrama, onde eu tenho o conjunto do domínio, aqui é o meu contradomínio. Eu posso ter, por exemplo, o domínio 0, o domínio menos 5, o domínio 6, o domínio raiz de 3 e o domínio 0,5, ou seja, os elementos de x. E eu vou encontrar o que como imagem que está dentro do meu contradomínio? Eu vou encontrar uma imagem 1, eu vou encontrar uma imagem menos 4, uma imagem 7, uma imagem raiz de 3 mais 1, uma imagem 1,5. Então, eu posso representar essa função dessa seguinte forma. Essa seria a minha função f de x. Isso é tudo, pessoal.